Boas-vindas a você, advogado e advogada. Seja bem-vindo a mais esse vídeo do Precedentes Trabalhistas. E hoje eu João Urias, estou aqui com um vídeo diferente, um vídeo especial com a ilustre presença do Dr. Guilherme Guimarães Feliciano, que é juiz do trabalho, é o atual presidente da ANAMAT, Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, e também é professor da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Em primeiro lugar, Dr. Guilherme, eu quero agradecer em meu nome, em nome de todos os advogados e advogadas que seguem o canal, por ter cedido esse tempo para a gente, por ter cedido essa oportunidade dessa conversa. Eu é que agradeço. O João é um conhecido de longa data, foi meu aluno na graduação aqui na Universidade de Taubaté, foi meu mestrando na Universidade de São Paulo, na graduação em Direito Penal, na Universidade de São Paulo em Direito do Trabalho, e foi também meu orientando em uma bolsa, né, na FAPESP. É meu professor na pós-graduação que nós temos aqui na Unital. Enfim, já temos aí alguns caminhos trilhados. É uma honra, João, você me dizia que é a primeira entrevista no seu canal. Fico muito feliz que seja comigo, estou à disposição. E deixo um abraço também para todos os advogados. Eu digo sempre aos meus queridos servidores da primeira vara do trabalho de Taubaté que um grande patrimônio que nós temos é exatamente o bom relacionamento dos advogados. E continuará sendo assim, se Deus quiser. Que legal, muito obrigado. Estou muito feliz, tá? Quero saber que você sabe que estou muito feliz aqui por estar aqui, por essa oportunidade realmente. Bom, para começar, Dr. Guilherme, alguns dias você publicou um artigo no Correio Brasiliense, né? Com o doutor também, o juiz também, Rodrigo Trindade, né? Em que você falou sobre a relação entre voto e relação de emprego, na verdade, né? E começar com esse assunto que a gente não pode escapar dele nesse momento. A gente está a um dia das eleições, na verdade esse vídeo vai ao ar depois, né? Mas esse momento, começar assim brevemente falando um pouco sobre esse momento político, né, que nós estamos. Um trecho desse artigo que eu acho que sintetiza as ideias trecho em que vocês dizem que não há democracia sem proteção de minorias e grupos vulneráveis. E com certeza o direito do trabalho é um dos sistemas, né, de proteção de vulneráveis, né? O que você acha, o que você pensa sobre o momento político? Qual é a sua visão sobre o que a gente está passando nesse momento? E aí tentando pegar uma perspectiva ampla de que nós somos uma democracia jovem, né? Temos uma história republicana aí que oscilou bastante, na verdade, né? Entre democracia e regimes mais autoritários. O que você pensa sobre esse momento aí, uma visão ampla? O que pode acontecer? Qual é o futuro? Qual é o presente e o futuro da nossa democracia? Presente e futuro da nossa democracia, 5 horas. Bom, a gente que escreve acaba formando parcerias que ganham uma certa estabilidade, né? Acho legal dizer isso porque você começou referindo ao artigo publicado nesta semana. É como o músico. Eu tenho alguns parceiros mais constantes, né? A minha orientanda, que já é mestre pela USP, a Olívia Pascoaleto, o meu querido amigo Germano Siqueira, ex-presidente da ANAMAT, a minha vice-presidente, Noêmia Porto, e o meu querido Rodrigo Trindade. Nesse artigo, o que nós procuramos mostrar ao leitor é que, de fato, não se pode tomar com naturalidade o fato de um empregador fazer reuniões com propósitos políticos e ali, de alguma forma, praticar um proselitismo a favor de um candidato ou outro. Exatamente porque eu tenho, do outro lado, uma coletividade que se subordina juridicamente àquele empregador. Portanto, não é como uma conversa em mesa de bar com um amigo ou um jantar com a família. Por mais que esse empregador queira ser, digamos, amistoso, é o empregador. E se ele diz, olha, votem em A, B ou C, aquilo tem um peso. Isso não pode ser feito. E esta referência específica, e aí eu parto para a sua questão maior, eu acho que diz muito com este específico momento político. A política é um campo de embates. Não pode ser diferente disto, porque é exatamente
o espaço institucionalizado onde pensamentos divergentes e muitas vezes até colidentes se apresentam à população para que ela escolha os melhores caminhos. No Brasil, e eu diria que em todas as democracias mais jovens, para utilizar a sua expressão, nem sempre o voto se baseia em ideias, mas se baseia em pessoas. O Brasil ainda tem muito disto. Sim. Tanto é que os partidos políticos, embora muitas vezes nas suas siglas identifiquem ideologias, não é? Social-democracia, você veja, PSDB hoje, Partido da Social-Democracia, de alguma maneira reportaria o que na Europa continental é um pensamento de esquerda. Sim. E, no entanto, você tem um candidato, e aqui, por favor, também não estou pregando voto A ou voto B. Estou apenas fazendo uma constatação. Há um candidato ao governo no estado de São Paulo que claramente diz que ele está se apresentando ao eleitor para combater a esquerda. Isso em um partido que tem no nome social-democracia. Ele pode combater a esquerda, não há nenhum problema nisso, é visão de mundo, mas isto demonstra como não há nenhuma identidade ideológica a partir partidária, né? Das expressões partidárias. Isso nos levou também a uma segunda realidade, esta mais preocupante. Nós vivemos hoje um momento de maniqueísmo. Então, em um certo momento, se você faz uma crítica a determinado candidato, você é comunista. Se você faz uma ponderação com relação a outro candidato, você é fascista. Parece que as pessoas não conseguem compreender que há matizações, e mais importante do que isso, as pessoas têm direito ao juízo crítico. Mesmo que elas votem em A, B ou C, não significa que necessariamente concordam com tudo o que diz ou pensa A, B ou C. E as democracias funcionam assim. Mas se perdeu um pouco essa perspectiva. E aí se criou um maniqueísmo, até em perspectiva de cores, etc. E o ponto seguinte, e aí esta frase, esta expressão do artigo que nós publicamos, é exatamente que nesse contexto, quem então está circunstancialmente à frente, por exemplo, das pesquisas, muitas vezes insiste, bom, mas este então será o pensamento da maioria. Isto é democracia. Se a maioria quer isto, temos democracia, e ponto final. E é por isso essa expressão a respeito de minorias e de coletividades vulneráveis. É preciso que haja clareza com relação a isto. Ditadura de maiorias não é democracia. Democracia pressupõe, isto no seu conceito, na evolução histórica da própria ideia de democracia, na maneira como o Estado moderno passa a praticar a democracia e na maneira como o Estado constitucional concebeu nos seus textos constitucionais a democracia. Eu não tenho um regime autenticamente democrático se, a despeito das vontades das maiorias, eu não protejo minorias. Eu não protejo coletividades mais frágeis, mais vulneráveis. Por isso a ideia, vejam, a ideia liberal de Estado moderno, de Estado democrático, não prescinde do conceito de direitos e garantias fundamentais. Direitos e garantias fundamentais no campo do direito representam exatamente o que na política se expressa desta maneira: proteção de minorias e de coletividades vulneráveis. Portanto, é falacioso, é falso dizer, não, mas se tivermos a maioria, faremos o que quisermos. Isto não é democracia. Isto será, no máximo, uma ditadura de maiorias. Né? Democracia, governo do povo, pressupõe respeito aos interesses coletivos, aos interesses do povo, no aspecto macro, ou seja, eleições majoritárias, eleições proporcionais em que prepondera ou em que preponderam maiorias, e também no aspecto micro, ou seja, proteção do indivíduo
proteção das coletividades fragilizadas, proteção das minorias, na perspectiva desses direitos fundamentais. Se essas duas coisas não caminham juntas, eu não tenho democracia. Legal. Algo que eu acho que veio muito à tona nesse momento, né, nesse momento de debate, é de que parece que uma grande parte da população brasileira não é avessa a discursos autoritários. Né? Ela não vê com maus olhos a defesa, por exemplo, da ditadura militar, né? Ou isso é algo que pelo menos não cria uma aversão a priori, né? E eu não sei se a gente tem uma possibilidade de repente, nessa eleição ou em outra eleição, se a gente tem realmente a possibilidade de uma guinada autoritária na história brasileira novamente. Eu não sei, eu gostaria de ouvir sua opinião sobre isso. É uma opinião, é claro que é uma opinião, né? Porque isso depende, claro, de o povo apoiar ou não, né? De a população em geral, uma parte da população apoiar esse tipo de guinada autoritária ou não, né? Porque sem apoio da população, de uma parte da população, isso não é possível. Sobre essa possibilidade, assim, o que você pensa? Eu vou lhe dar a minha opinião. Se nós recorrermos a Hannah Arendt, pensadora alemã muito conhecida, né? Em especial em uma obra sua que se chama As Origens do Totalitarismo, nós vamos perceber que há uma distinção entre um governo autoritário e um governo totalitário. Eu vou lhe dar um exemplo. O governo, sempre esclarecendo que eu digo a partir da minha visão de mundo. Portanto, é a minha opinião, que não significa que seja verdade absoluta, evidentemente. Na minha opinião, o governo da Venezuela hoje é um governo autoritário. É um governo autoritário. Então é interessante perceber isto, que ser de esquerda ou de direita não significa ser democrático. Eu tenho direitas autoritárias, eu tenho esquerdas autoritárias, eu posso ter governos de centro com pendor autoritário. Então são coisas distintas. Essa maniqueização que eu respondia na outra questão também tem muito a ver com isto, com a necessidade de você identificar polos para compreender o mundo. Isso é ruim porque você perde a capacidade de matizar. Mas voltando a essa questão, no caso da Venezuela, claramente você tem uma população dividida e provavelmente em eleições realmente livres o atual presidente da República não se manteria, mas é um regime autoritário. O que houve na Alemanha a partir de 1939 foi algo diferente, foi um regime totalitário. Por quê? Porque Adolf Hitler chega a chanceler e depois chega à condição de Führer com o apoio maciço da população. Então não se tratou apenas de um exercício pessoal ou partidário, né, do Partido Nacional Socialista, que era o partido nazista, um exercício pessoal ou partidário de poder autoritário. Em grande medida, eles tinham o apoio da população. E isto, evidentemente, se espraiava nas relações sociais. Então, sabe-se bem disto, depois do Anschluss, que foi a anexação da Áustria, muitos austríacos passavam a denunciar os seus vizinhos com quem até então conviviam bem, porque eram judeus. E porque se inseriam nesta visão de uma pan-germânia, de uma grande nação germânica, que na visão do próprio Adolf Hitler, a obra Mein Kampf diz isso claramente, uma nação que precisava eliminar o seu elemento virulento, que era exatamente o povo judeu. Então vejam, para além do autoritarismo político, havia a ação da própria população apoiando o regime e fazendo o jogo social que derivava da articulação política do momento. Este é o pior dos mundos.
né? Tanto é que, depois disso tudo, nós vamos encontrar inúmeros escritos, um deles, se não me engano, de Karl Jaspers, que exatamente tem por título A Culpabilidade Alemã. Ou seja, o quão de responsabilidade por tudo o que aconteceu pode ser atribuído à população alemã. Bom, a sua pergunta é se nós podemos caminhar para um regime autoritário. Minha opinião, acho que não. Acho que as instituições democráticas no Brasil já são suficientemente fortes para resistir a movimentos dessa natureza. O que de fato favoreceria isto seria um ambiente que permitisse uma consolidação totalitária. Mas eu acho que as próprias pesquisas e também a futura composição do Congresso Nacional revelam que isso também não vai acontecer. Eu tenho claramente o país dividido, como eu dizia na questão anterior. Então hoje nós vamos ter, se analisarmos friamente, um quadro que aponta para um Congresso Nacional a partir de 2019, em que as duas maiores bancadas quase se equivalem em número e representam posições políticas antagônicas, PT e PSL. A mesma coisa, as estatísticas revelaram a divisão do voto em torno de dois candidatos nas eleições nacionais. Então, tendo esta divisão, fica claro que não há ambiente para se caminhar para um pensamento totalitário. Você pode ter muito conflito, mas não uma formação totalitária. E, neste contexto, quero crer, as instituições democráticas funcionarão bem. Atuarão nesse sentido. Nós temos uma evidência disto no dia de hoje. Né? Estamos gravando, eu posso dizer isso? Pode. No dia 27 de outubro. Hoje, em uma medida liminar da ministra Carmen Lúcia, determinou-se que a Justiça Eleitoral se abstenha, aliás, que as autoridades públicas, e aí se inclui a Justiça Eleitoral, abstenham-se de determinar invasões ou buscas e apreensões no âmbito de universidades, exatamente para preservar a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão, preservar a própria autonomia universitária, que também é um valor constitucional, e desta maneira preservar aquelas liberdades públicas que eu dizia antes também são ou perfazem um elemento fundamental para o conceito de democracia. Isto neste momento, em plena ebulição política, o Supremo Tribunal Federal, provocado pela Procuradoria-Geral da República, coloca limites à ação das polícias e à ação do próprio judiciário, naquilo em que, na percepção do STF, significava excesso. Isto é exatamente o checks and balances. É como deve funcionar a República. Eu acredito nas instituições. Acho que, em função delas, embora, vou repetir uma expressão sua, embora seja uma democracia jovem, acho que já temos, pelo menos nas instituições constitucionais, aquelas que têm raiz no texto constitucional, já temos maturidade bastante para assegurar que, em qualquer contexto, vença quem vencer no dia de amanhã, a democracia resistirá. Legal. É uma boa perspectiva, né? A imaginar que temos instituições que já são fortes. Acredito que sim. Sim. Bom, mudando um pouco aí o nosso assunto, recentemente você abriu também um seminário que aconteceu no TST, né? Seminário 30 anos da Constituição Cidadã e 1 ano da Reforma Trabalhista, né? Uhum. E falando aí sobre esse assunto que hoje é um assunto que está na mente dos advogados do Brasil inteiro, né? A gente está num momento conturbado, nós como advogados, assim, estamos num momento conturbado por causa disso. E aí, para começar a falar sobre o assunto da Reforma Trabalhista, você disse na abertura, né, me parece que você disse na abertura desse seminário, que perdeu-se, com relação à reforma, perdeu-se uma incrível oportunidade, né? Uhum.
mirar o novo, de olhar para o que ainda não mereceu a atenção, né, do legislador. Que grande oportunidade que você acha que foi perdida nesse momento da reforma, a edição da reforma? Aqui eu externei uma opinião minha, mas que também é uma opinião da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, a ANAMATRA, que eu atualmente presido. Quando a reforma trabalhista vem a lume, era o PL 6787, o grande mote era modernizar as relações de trabalho. Tanto é que os próceres da reforma não utilizam a expressão reforma trabalhista, utilizam a expressão modernização trabalhista. Modernizar, na minha visão, não significa simplesmente mudar roupagens, e muito menos mudar roupagens para modelitos mais antigos. Isto não é modernizar. Modernizar é, sobretudo, olhar a realidade ao derredor, ver na realidade quais são os fenômenos novos e aí trazê-los para dentro do sistema jurídico. Este é um sentido útil, é um sentido positivo para a ideia de modernizar no campo do direito. Não foi o que se fez, na minha opinião. O que a reforma trabalhista fez, o que a Lei 13.467 fez, foi basicamente revisitar institutos que já tinham tratamento jurídico e revisitá-los em larga medida, retrocedendo. Basta ver que, em relação, por exemplo, à indenização por danos extrapatrimoniais, introduziu-se ou reintroduziu-se a ideia de indenizações tarifárias, que é algo que o Supremo Tribunal Federal já havia afastado na década de 90 em relação à extinta lei de imprensa. Basta ver que o parágrafo único do artigo 611b da CLT, com a redação da reforma, vem dizer que as questões relacionadas à jornada e a intervalos para descanso não têm relação com saúde e segurança do trabalho. Olha, quem estuda o direito do trabalho sabe que, para efeitos didáticos, o direito do trabalho nasce em 1802 ou este direito do trabalho que nós conhecemos, né, nasce em 1802 com o chamado Pill's Act, a lei de Pill, né, que basicamente veio a lume para estabelecer, em relação aos aprendizes que eram empregados na indústria têxtil inglesa, especialmente nas grandes capitais, para estabelecer limite de jornada, para estabelecer idade mínima para o trabalho e para estabelecer a obrigação de que houvesse, por exemplo, janelas nessas oficinas para um mínimo arejamento, porque não havia legislação de saúde e segurança do trabalho. E, vejam, a expressão que se utiliza é Pill's Act, da mesma maneira como aqui nós falamos Lei Pelé, Lei Zico. Pill era o primeiro-ministro à altura. Mas o nome efetivo desta lei é Health and Morals of Apprentice Act. Health, saúde. Então, a primeira lei trabalhista veio a lume para limitar jornada. E ela levava no nome a expressão saúde. 200 anos depois, a legislação brasileira vem e diz: jornada não tem nada a ver com saúde. Isso não pode ser modernizar. É o que eu dizia, você mudou a roupagem e colocou um modelito de 2 séculos atrás. Então isso não é modernização na minha visão. O que eu disse na abertura deste congresso é exatamente que aquele outro sentido de modernização poderia ter sido realizado, ao menos em alguma medida. Porque se nós olharmos ao redor, há muita coisa fora do direito do trabalho. Sim. Que precisava de uma atenção do legislador. Por exemplo, o teletrabalho. Aí você vai me dizer, sim, mas o teletrabalho foi contemplado basicamente para dizer que as obrigações relativas a equipamentos, etc., devem ser fruto de negociação. Bom, isso é retroceder, porque o direito do trabalho veio exatamente estabelecer limites na negociação individual, porque são assimétricos. Sim. Né? E veio estabelecer algo que para mim é inconstitucional, que o teletrabalhador não tem direito a horas extras. Não tem direito a horas extras por quê? Ele é um trabalhador externo. Bom, o
motorista carreteiro também é. E, no entanto, a jurisprudência se consolidou no sentido de que se é possível controlar a sua jornada, sim, ele, em princípio, tem direito à limitação de 8 horas. E por que isto não pode se aplicar ao teletrabalhador? Então, o que se regulamentou regulamentou mal, e, a meu ver, até com certa inconstitucionalidade naquele inciso 3º, certa inconstitucionalidade não, com inconstitucionalidade no inciso 3º do artigo 62 da CLT. Aí vamos às outras realidades que são muito comuns no mundo do trabalho hoje. Pré-contrato de trabalho. Isso é recorrente, por exemplo, no mundo do futebol profissional. O jogador está na equipe A, está se revelando, é uma promessa, e então ele celebra um pré-contrato, um contrato preliminar com a equipe B do exterior, para que, quando terminar a temporada aqui, dali a 8, 9, 10 meses, ele já tem um compromisso com outro time e, portanto, não possa ir para um terceiro time. Isso é muito comum, volto a dizer. Qual é a regulação jurídica para isso no Brasil? Não tem. Não existe. CLT não tratou do pré-contrato de trabalho. Outro exemplo, é cada vez mais comum que para o ingresso do indivíduo em certas atividades se façam testes genéticos admissionais. Companhias aéreas já fazem isso, para verificar se, eventualmente, aquele futuro piloto não tem uma predisposição exatamente a uma doença degenerativa. Até porque o piloto não chega e já vai comandar uma aeronave. Ele terá muitas horas de voo, depois passará a copiloto, até finalmente assumir o comando de uma aeronave. Aí são horas de voo, dinheiro que se investe. Aí ele desenvolve uma doença degenerativa muito cedo, perdeu seu investimento. Isso pode ser feito? Não pode ser feito? O quanto isso devassa um conceito que em Portugal já é bem desenvolvido, que é o de privacidade genética. Bom, no Brasil o que temos a respeito? Nada. Monitoramento audiovisual do trabalhador, sem tratamento legal no Brasil. Monitoramento digital do trabalhador, sem tratamento legal no Brasil. Aí nós vamos mais adiante. Cada vez mais nós estamos vivendo no Brasil os efeitos da chamada gig economy, né? Essa nova realidade econômica, que leva à uberização das relações de trabalho. O fenômeno da Uber, que geralmente evoca os motoristas que são contratados por aplicativo, ele está se universalizando. Já há médicos por aplicativo, faxineiras por aplicativo, ou faxineiros, né? Vejam o viés de gênero. Segurança privada por aplicativo e por aí vai. Quais são os direitos sociais que esses trabalhadores têm? Ou eles não têm nenhum? São autônomos. São autônomos todos? Autônomos. Vejam, na Espanha, nós temos ali o Estatuto del Trabalhador Autônomo, que para este tipo de autônomo prevê direitos sociais mínimos. Porque embora não haja subordinação no conceito clássico, há dependência econômica. Então, isto precisava ser regulado. Não foi. Afora, João, o que eu chamo de promessas constitucionais incumpridas. A Constituição completou aí 30 anos e nós ainda temos lá adicional de penosidade, nunca foi regulado. Exercício de direito de greve no serviço público, nunca foi regulado. Estamos a reboque de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. O próprio aviso prévio proporcional foi regulado há alguns anos, né? Porque o Supremo ia terminar dizendo como funcionaria e o Parlamento resolveu decidir. Proteção do trabalhador contra a automação, está lá há 30 anos, nunca se regulou. Proteção do mercado de trabalho da mulher, está lá há 30 anos, essa lei específica nunca se editou. E o caso mais emblemático de todos, proteção da relação de emprego contra a dispensa arbitrária ou sem justa causa por meio de lei complementar. Nunca se editou. Isso seria modernizar as relações de trabalho, mas nada disso se fez. Aí se culpa a justiça do trabalho pela insegurança jurídica. Me desculpem, mas isto é como culpar a janela pela paisagem. Por exemplo, uma pergunta que eu ouvi. Você pessoalmente, você gosta de fazer audiências na justiça do trabalho? Eu? É.